Olá a todos. Hoje vamos apresentar para vocês um artigo científico sobre o desenvolvimento de derivativos climáticos, evidências do mercado brasileiro de soja. O nosso grupo ele é composto por mim, Alisson Simeão, pela Amanda, o Elias, o John, Marcos, Vitor e Vitória. A apresentação desse trabalho será dividida em partes, sendo elas introdução, revisão de literatura, precificação de opções e eficácia do RED, cálculo do prêmio, metodologia e, por fim, a conclusão. O presente trabalho possui como objetivo desenhar um contrato de derivativo climático e avaliar a eficiência do RED no mercado brasileiro de soja contra a falta de chuvas no ciclo da cultura. Sendo assim, esse artigo discute como essas ferramentas podem ajudar a reduzir a variabilidade de receitas e proteger contra condições climáticas adversas. Esse estudo utiliza opções de vendas europeias e um conjunto de dados com diferentes índices de precipitação diária e produção anual em áreas do sul do Brasil, por ser uma região tradicionalmente produtora de grãos e com clima instável, mediante o período de 1992 a 2016. Sendo assim, ao longo deste trabalho serão destacados as vantagens dos contratos de derivativos pluviais em relação aos seguros agrícolas convencionais e serão abordados os principais fatores que contribuem para o baixo uso dos derivativos baseados em clima e como eles podem ser superados. No geral, o estudo projeta uma opção de venda de chuva e avalia a eficiência do RED no mercado de soja no sul do Brasil. A revisão de literatura apresenta vários estudos recentes que investigaram o uso de derivativos baseados no clima. Esses estudos foram motivados pelo atual cenário de mudanças climáticas, pela crescente disponibilidade de produtos alternativos de seguros agrícolas e pela expansão de mercados de derivativos em diversos países. O estudo se concentra no desenvolvimento de opções de vendas europeias com diferentes índices de precipitação subjacentes e avalia a eficiência do RED contra a falta de chuvas no ciclo da cultura da soja no Brasil. Os resultados sugerem que a adoção da opção de venda de chuva reduziu a volatilidade da renda dos produtores em cerca de 30%. Olá, estarei falando sobre a precificação de opções e eficácia do RED. Separei três tópicos: o cálculo da redução relativa da exposição ao risco dos produtores, o efeito do risco de base na efetividade do RED e o uso de dados de precipitação diária. A abordagem de precificação de opções é baseada na modelagem de índices. Primeiramente, a distribuição empírica dos índices pluviômetros é derivada dos dados históricos, obtendo-se os parâmetros de distribuição. Dados esses parâmetros, são realizadas para obter valores aleatórios dos índices de precipitação e em seguida os playoffs hipotéticos são analisados. O valor justo de opções de pluviosidade é a média dos pagamentos hipotéticos. A efetividade do RED é examinada por meio dos cálculos da redução relativa da exposição ao risco dos produtores, desde a utilização do derivado metodológico. A receita do produtor no ano, supondo que a derivada de chuva não seja utilizada, é dada pela produção agrícola multiplicando pelo preço da soja. O efeito do risco da base na efetividade do RED é investigado, comparando a receita dos produtores rurais localizados em cidades, com e sem estação meteorológica. Por fim, o estudo investiga os sinistros dos seguros, avaliando as indenizações pagas e os prêmios recebidos pela seguradora. Um conjunto de dados de precipitação diária e produção anual são usados. O primeiro índice dá a mesma importância a diferentes épocas do cultivo. O segundo, um índice ponderado pelo crescimento, considera diferentes pesos, dependendo da fase do ciclo da cultura da soja. Os resultados indicam alta variabilidade de ambos os índices. Observamos anos com baixa precipitação e, consequentemente, baixos valores de índice.
Por outro lado, há anos com excesso de chuva, resultando em valores de índices mais elevados. A respeito da metodologia utilizada para a pesquisa, pode-se dizer que ela se divide em três etapas fundamentais, sendo elas: primeiro, exploração da estrutura das derivadas baseadas em clima; segundo, análise da eficácia do RED; e, por fim, terceiro, o cálculo do prêmio. A respeito da estrutura baseada no clima, pode-se dizer que há o objetivo de reduzir a volatilidade da renda do agricultor, que é o risco originalizado da seca, caso as chuvas não atinjam o limite desejado para o produtor que efetivou o RED, logo este mesmo será indenizado. O RED só é efetivado na data do vencimento do contrato, conforme o modelo europeu de opções. As variáveis que devem ser levadas em consideração são o ativo subjacente, que é o ativo qual será redigiado, o preço de exercício da opção e o tempo até o vencimento da operação. Para isso, vale-se ressaltar que há a necessidade de aumentar a eficácia desse RED. E para que a operação de RED seja mais eficaz, deve-se haver uma maior correlação entre o ativo subjacente, que no caso é o índice pluviométrico, e o rendimento da cultura em questão, ou seja, a quantidade de chuva deve influenciar diretamente no rendimento da cultura. Para verificar se essa informação é verídica, utiliza-se a forma de maximização da correlação. Para a definição do preço da opção, utiliza-se uma relação entre o preço strike, que é o preço à vista, e o índice pluviométrico, ou seja, quanto maior a diferença entre o índice pluviométrico e o preço strike, maior será o payoff, que é o resultado da média dos ganhos dividido pela média das perdas. Um exemplo claro que demonstra o funcionamento desse RED é quando se afirma que, na ausência de chuvas, o produtor receberia a indenização total. Logo, pode-se concluir que a pesquisa está baseada praticamente na mudança da produtividade, risco de rendimento. Oi, pessoal, eu vou dar continuidade ao que foi dito anteriormente, mas agora eu vou falar um pouco sobre o cálculo do prêmio. Primeiramente, foram realizados alguns testes de Arquimedes e Siminoff em algumas cidades do sul do Brasil para que se pudessem verificar e realmente validar se os índices pluviométricos eles são distribuídos normalmente. Diante de cada índice, foram aplicadas 10.000 simulações e payoffs obtidos para cada tipo de contrato, cujos estudos foram prêmio médio de opções de venda durante 1992 e 2016, razão média entre o prêmio da opção e a receita do produtor, desvio padrão médio da renda por hectare e da renda média por hectare, evolução de renda por hectare por município durante 1992 a 2016. Em um dos testes, mostrou a estimativa do prêmio médio pago pelo produtor e concluiu-se que, no geral, o prêmio da opção mudou de acordo com a estrutura de contrato. Os contratos baseados nos índices ponderados pelo crescimento tiveram preços mais elevados. Isso refletiu a maior capacidade de proteção de contrato atribuída a uma maior correlação índice pluviométrica do rendimento. Os resultados reforçam a importância de contratos bem elaborados para a proteção de questões climáticas nos mercados agrícolas, em regiões com diferentes condições climáticas ou características geográficas distintas, podem ser afetadas de várias formas diferentes. Conclui-se que os resultados obtidos confirmam a hipótese de que o risco de base deve ser tratado com cautela na criação de derivativos climáticos baseados em índices pluviométricos. Isso se deve à existência de diferentes estruturas edapoclimáticas nas regiões que foram consideradas anteriormente. No geral, os resultados eles sugerem que a eficácia da cobertura foi reduzida quando as distâncias entre as áreas produtoras e a estação meteorológica foram maiores. Todavia, essa perda só é relevante para grandes distâncias.
o que seria facilmente mitigado com a instalação de estações meteorológicas em diferentes regiões, resultando assim em uma queda no risco de base de contratos. Bem, diante de todas essas informações que foram apresentadas, nós vimos que o uso de derivativos climáticos como ferramenta de gestão de risco no agronegócio brasileiro é quase inexistente. Então, dessa forma, o estudo analisa a viabilidade do uso de opções de venda de chuva como uma ferramenta de gerenciamento de risco na produção de soja no sul do Brasil. Essa opção de venda foi estruturada com base em dois tipos de índices pluviométricos, que são o crescimento ponderado e igual ponderação. E os resultados mostraram que o índice ponderado pelo crescimento apresentou maior eficiência de cobertura. E a precificação dos contratos reflete esse fato, devido aos prêmios mais elevados desse tipo de seguro. E utilizando esses derivativos climáticos, os produtores conseguiram reduzir o risco, e as perdas durante os períodos de baixa pluviosidade foram amplamente recuperadas, sem redução da renda. No entanto, o custo do seguro foi alto para todos os contratos simulados no estudo, variando de 10 a 15% do faturamento por hectare. Por fim, também observamos que o risco de base é um desafio importante para os derivativos baseados em clima. A efetividade do ED foi menor quando as distâncias foram superiores a 150 milhas das estações meteorológicas utilizadas no contrato. E regiões com diferentes condições climáticas ou características geográficas podem ser afetadas de forma diferente pelos padrões de chuva e, portanto, causar uma mudança significativa na eficácia da cobertura. Todos esses resultados reforçam a importância de contratos bem elaborados para a proteção de questões climáticas dos mercados agrícolas. Eles podem ser úteis para os formuladores de políticas na condição de políticas agrícolas relacionadas ao gerenciamento de risco, e também são interessantes para a discussão acadêmica a respeito dos derivados climáticos e a sua utilização na atividade agrícola.